Embora muitas cidades tenham ficado populares nos últimos anos, para quem deseja morar em Portugal, a cidade de Lisboa e o Porto ainda são os principais destinos. Lisboa, ao sul do país, é a capital e é onde nós encontramos mais oportunidades, mas também encontramos preços mais elevados. Isso inclui, claro, os aluguéis. Inclusive, se você quiser saber tudo sobre aluguéis na cidade de Lisboa, não perca o vídeo que nós publicamos aqui na Nacionalidade Portuguesa. Porém, se você quer preços um pouco mais atrativos em relação à capital, fique atento aqui porque nós hoje vamos falar tudo sobre aluguéis na cidade do Porto. Primeiramente, nós temos que deixar claro que a cidade do Porto é conhecida como concelho aqui em Portugal e também é um estado do Porto, ou seja, um distrito. Nós vamos falar nesse vídeo todo o distrito do Porto e as suas cidades, assim como dentro da cidade do Porto, todos os bairros ou, como nós chamamos aqui, todas as suas freguesias. A oferta de imóveis é bastante alta, tanto no distrito quanto no concelho do Porto, mas infelizmente a procura é muito mais alta. E isso porque é uma cidade que tem uma boa infraestrutura para receber tanto trabalhadores, estudantes, famílias, jovens e muitos aposentados. Outra coisa interessante é sabermos que nós brasileiros já entramos para as estatísticas aqui de Portugal e somos os estrangeiros que mais buscamos imóveis, sendo a parte de aluguéis um número muito maior. Mas a parte de compras não fica para trás. Segundo o Imo Virtual, um site específico para compras e vendas de imóveis aqui em Portugal, foram registradas 450 mil buscas para compras por parte de estrangeiros. E com essa alta de brasileiros e também outros estrangeiros, nós precisamos ser realistas. Apesar de ter valores mais interessantes em relação à capital, aqui na cidade do Porto nós vamos continuar tendo imóveis, porém com valores bastante competitivos, e é isso que nós vamos passar agora. Segundo o relatório do site Idealista, nós vamos ver as variações que ocorreram nesses últimos anos. Então eu vou mostrar aqui para vocês, em 2019, que foi o ano em que começou a pandemia, nós tivemos em janeiro o preço de 9,6 euros por metro quadrado. Já no mês de dezembro nós tivemos 10,1 euro por metro quadrado. No ano de 2020, tivemos poucas oscilações, fechando em 9,6 euros por metro quadrado, e durante o ano de 2021, uma variação entre 9,8 e 10 euros por metro quadrado. Já no início de 2022, víamos preços mais altos e a expectativa, infelizmente, é que em 2023 isso se mantenha, ou seja, as altas se mantenham, principalmente considerando que, apesar de nós ainda termos ofertas, elas se tornam relativamente escassas, porque no período pós-pandemia tudo ficou mais difícil. Os materiais ficaram mais caros, a mão de obra também ficou mais complicada, e isso também é um outro fator que acaba agravando e subindo os valores aqui da cidade do Porto e de Portugal como um todo. Ainda segundo o site Idealista, vamos conferir o fechamento em dezembro de 2022 em relação às freguesias aqui do Porto. Nós temos Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde com um valor de 15,8 euros por metro quadrado. Bonfim com 14 euros por metro quadrado, Campanha 12,7, Cedo Feita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória, que é considerada a região mais centralizada, nós vamos para 19,3 euros por metro quadrado. Lordelo do Ouro e Massarelos, 11,7, Paranhos, 11,8 e Ramalde, 10,8 euros por metro quadrado. Isso significa um aumento de 37% em relação ao ano anterior, ou seja, dezembro de 2021, bastante considerável. E para que você saiba um pouco melhor em relação ao preço médio, eu vou passar de dois locais aqui. Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, com um apartamento de 2 quartos, nós temos valores que vão girar de 1.000 a 1.850 euros, sendo que um apartamento de 3 quartos nós vamos de 2.000 a 2.300.
Outra região que eu escolhi aqui para vocês, Bonfim. Bonfim é apartamento de 2 quartos, 800 a 1.100, já um apartamento de 3 quartos, 900 a 1.200. Não temos grandes variações, mas ainda assim temos locais onde é possível apartamentos um pouco mais em conta, mas normalmente eles vão ser um pouco mais afastados. E falando de locais um pouco mais distantes, ou seja, não tão centralizados, eu vou passar para vocês aqui as principais cidades do distrito em dezembro de 2022. Se Porto nós temos 14,7 euros por metro quadrado, nós vamos ter quase a metade em Gondomar, ou seja, 7,7 euros por metro quadrado. Maia, 7,3, Matozinhos, mais elevado, 11,4, Póvoa de Varzim, 8,4, Valongo, 6,9 e Vila Nova de Gaia, 8,6. Isso significa, na verdade, então, um aumento aí de 21% em relação a dezembro de 2021. Ainda com dados bastante atualizados, nós vamos fazer uma comparação, na verdade, com apartamentos mais centralizados e outros um pouco mais distantes do centro. Então, apartamento de 1 quarto aqui no centro, 780 e fora dele, 630. Já de 3 quartos no centro da cidade do Porto, 1.380, sendo que fora do centro nós vamos para 955. Bom, os valores que nós listamos são apenas uma média dos aluguéis aqui na cidade do Porto, em Portugal. Mas nós indicamos que você faça sempre uma busca específica, seja em sites ou até mesmo grupos de Facebook, que são muito utilizados por aqui. Acredito que nós conseguimos ser bastante realistas, ou seja, mostrar que os valores estão sim bastante expressivos, mas considerando a comparação com a capital Lisboa, Porto ainda tem valores mais atrativos. Sem falar, é claro, nas demais cidades aqui de Portugal, que inclusive se você tiver interesse, pode sempre estar atento a todos os conteúdos que nós estamos atualizando dia a dia aqui na nacionalidade portuguesa. E citando novamente Lisboa, é interessante porque ela já está entre as cidades mais caras da Europa, perdendo para locais como Paris e Milão. E além de te deixar um pouquinho por dentro do mercado, também vou deixar 5 dicas interessantes para estarmos sempre atentos na hora de buscar um aluguel. Dica número 1. Aqui em Portugal, esteja ciente de que, fazendo negociações direto com o proprietário ou imobiliária, muitas vezes você vai necessitar ou de um avalista português ou um fiador, ou ainda entregar rendas adiantadas. Então, tenha sempre o financeiro preparado para que você não chegue aqui e tenha algum tipo de surpresa. Dica número 2. Visite sempre o imóvel e não faça nenhum tipo de pagamento antes de conferir se aquilo que você viu pela internet em especial de fato representa a realidade. Dica número 3. Pense bem se vale a pena pagar um pouco mais e estar mais centralizado ou se não há problemas em estar numa localização um pouco mais distante. Isso vai depender em relação à localização do seu trabalho ou estudo, se há supermercados próximos e principalmente questão de mobilidade se você não tem carro aqui. Por quê? Você precisa saber se tem estações de metro próximas ou ainda autocarros. Dica número 4. Avalie se esse imóvel é mobiliado ou não e se vale a pena você também adquirir esses móveis. Nós temos vídeos aqui falando também sobre lojas específicas para você conseguir ter uma melhor ideia em relação ao custo-benefício. E dica número 5. Para quem já procurou imóveis por aqui sabe, pode aparecer um imóvel hoje e amanhã ele já não estar mais disponível. Então não deixe para a última hora. Afinal, no aluguel é onde certamente você vai deixar a maior parte da sua renda. Eu espero que os números e as dicas tenham te auxiliado e desejo que dê tudo certo na hora de você alugar um imóvel aqui no Porto.